Bom, Marcos, pode Olá, iniciar bom a dia. nossa live aqui. Ok. Olá, bom dia aos Gideonitas, a todos que acompanham no caso desse canal, as mensagens que são colocadas semanalmente, temas importantes para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós iremos relembrar um pouquinho, né, a importância de termos o conhecimento correto para fazermos a vontade, no caso do nosso Deus, e não só fazermos, mas entender por que que nós estamos fazendo as coisas que fazemos. E tudo começa no começo, né? A Bíblia fala que existem, pelo menos, né, três começos. Fala o começo lá de Gênesis, quando fala no princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso está lá em Gênesis, né, quando Moisés escreve sobre esse assunto. E no Novo Testamento nós temos um princípio que é antes desse princípio, que é o princípio apresentado lá em João, quando fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí algumas pessoas podem ter dúvida de quem é esse Verbo, né? E João, no capítulo 1, verso 14, ele reforça a ideia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o próprio João, escrevendo a sua carta, uma das suas primeiras cartas, a primeira carta de João, ele fala assim: Este é o que está conosco desde o princípio, mas do princípio do ministério, né? Então, é sempre bom termos o Logos, a palavra de Deus, dentro de nós, conosco, e a gente praticando e exercitando isso para que a gente não seja surpreendido por algumas situações que são tão comuns no mundo, mas ainda assim parece que em algum momento nos pega de surpresa, que é as atribulações da vida. Porque Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por tribulações. Se nós não estamos passando agora, é possível que nós já passamos por alguma tribulação. E é possível que outras venham. Então, o espanto não deveria ser tribulação vir. O espanto deveríamos ficar espantados, surpresos, impressionados de saber que isso é uma possibilidade real e nós estamos, no caso, desatentos a isso, porque já fomos avisados, já fomos pré-avisados com relação a tudo que acontece nessa vida, tanto as coisas más quanto as coisas boas. E aí vem a pergunta, né? Qual é a razão do sofrimento? Vamos lançar aqui, ó. Qual é a origem do mal? Nós conhecemos bastante sobre esse assunto, já ouvimos falar diversas vezes, nós mesmos já falamos em alguns momentos. Aqui a gente está fazendo uma recapitulação, né? Uma lembrança desses conceitos tão importantes. Quando terminará a história desse mundo? Qual é a nossa parte nesse grande conflito? Existe um grande conflito entre o bem e o mal. Esse conflito é real. Quer eu creia, quer eu não creia. Todo, tudo e todas as coisas acontecem baseado nesse grande conflito. O inimigo que existe, ele é real, ele quer nos afastar o tempo todo da possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Então, quando a gente olha o quanto de pessoas precisam conhecer Jesus, que sem Jesus não há salvação, aí a gente fica, no caso, impressionado. Existe esse conceito geográfico aí chamado de janela 1040, e nesse conceito mostra para a gente que desse número aí que existe de 8 bilhões aproximadamente, né? 8 bilhões de pessoas em todo o mundo, cerca de
4,5 bilhões de pessoas vivem na janela 1040, das quais muitas não ouviram sequer falar de Jesus. Então, a gente precisa fazer como a matemática, né? A matemática é de origem lá daqueles países lá da Mesopotâmia, já falamos, no caso, em algum Suméria, né? A, países, no caso, que deram origem a algumas ciências, só que isso não ficou só na região, isso expandiu, todo mundo usa hoje. Então, se a matemática ela pode ser usada por todo o mundo, é uma coisa, é um conceito acadêmico, para nós, né, é mais comum, mais fácil de aceitar. A palavra de Deus, ela também deve ser universalizada. Nós precisamos, pela palavra de Deus, no caso, mostrar que existe um Deus de amor, que não está nos vigiando, ele não está olhando, no caso, os nossos erros para nos punir. Não. Ele quer exatamente o contrário. Ele quer nos salvar de toda punição, porque ele vai vir, vai voltar a esse mundo. Ele já criou, viveu aqui entre nós, nos criou, nos salvou e prometeu voltar. Essa é a grande promessa lá de João 14, de 1 a 3, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria dito nada para vocês, porque vou preparar lugar. E quando eu for e vou preparar lugar, eu quero que aonde eu estejais vós também. Essa é a vontade do Pai, né? É, Ellen White, a grande escritora americana, a nossa profetisa, ela diz que uma contínua batalha prossegue entre as forças do bem e as forças do mal. Estamos agora no meio desse conflito, e não podemos ser neutros. Devemos nos posicionar de um lado ou de outro. Eu lembro nesse momento, eu lembro de uma amiga que um dia ela pegou e falou assim, a gente estava reunidos, né? E ela falou assim: ai, gente, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo mesmo de engordar. Aí o esposo dela, ela, assim, com um sorriso, né? Aí eu falei assim: lá vem. Aí o esposo dela falou assim: engraçado, ela tem medo de engordar, mas bater uma pratada de macarrão, 9h30, 10 horas da noite, ela não tem, não. Comer um pote de sorvete inteiro, ela não tem medo, mas ela tem medo de engordar. Ela não tem medo de, ela tem medo de engordar, mas se der uma caixa de bombom na mão dela, ela devora tudo como se não houvesse amanhã. Então, tipo, às vezes nós somos incoerentes. Nós devemos ter, não é que devemos ter medo, mas se temos medo, não devemos fazer aquilo que vai nos levar ao medo, ao tão temido medo que nós temos. E aqui a servo do Senhor diz: devemos nos posicionar de um lado ou de outro. Ninguém quer se posicionar ao lado do mal. Conscientemente, não. As pessoas, todas elas querem se posicionar do lado do bem, do conceito do bem, seja conforme elas, no caso, creem. Mas como que eu me posiciono ao lado do mal? Quando eu descarto o desejo porque o Espírito Santo me impressiona, né? Ele coloca o desejo em mim, mas aí eu digo não para o Espírito Santo quando ele fala assim: meu irmão, minha irmã, agora é hora de orar, e você vai e não ora. Agora é hora de estudar a Bíblia, e você não estuda. Agora é hora de criar estratégias para o avanço do reino, o avanço do reino celestial, o reino de Cristo. E eu tenho habilidades, eu tenho conhecimento, eu tenho tudo, no caso, à disposição, e simplesmente negligencio isso. Quantas vezes nós estamos em época de final do ano, né? Isso já foi falado em algum momento, mas
olha o sufoco, às vezes, da comissão para preencher esse ou aquele cargo, porque as pessoas simplesmente não querem, têm talento, têm capacidade e, curiosamente, não têm a vontade de se colocar na posição para ajudar tanto no ministério quanto na missão. Isso é um assunto que dá para fazer, no caso, trabalhar bem em outros momentos, mas a gente vai avançar aqui no tema de hoje. Então, existe um jogo entre a vida e a morte, e nós estamos nesse jogo e precisamos nos posicionar. Há apenas dois lados no grande conflito espiritual. Que lado é esse? É Cristo ou Satanás? Inclusive, o livro missionário que nós estamos distribuindo como folha de outono, né, nas nossas regiões, creio, aqui na região que eu estou, tem distribuído, no caso, inúmeros, no caso, são várias campanhas para distribuição desses livros. O Grande Conflito. O título dele em inglês é The Great Controversy entre Christ of Satan, que é a grande controvérsia, né, entre Cristo e Satanás. Então, é, a gente precisa nos posicionar, porque se não escolhermos estarmos ao lado de Cristo, nos esforçando, fazendo a nossa parte, confiando naquilo que Deus pode fazer, nós já nos posicionamos do outro lado. E conscientemente a gente não quer. Mas aí a gente volta naquele conceito da minha amiga. Ah, eu tenho medo de engordar. Mas eu tenho medo de engordar, mas e a minha pratada de macarrão vai continuar às 10 horas da noite? Ah, eu tenho medo, no caso de não estar nos caminhos de Deus. Você vai continuar não estudando a palavra de Deus, não orando. E não estou falando dessas orações, não estou falando dessas orações praxes que nós temos. Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, muito obrigado por o alimento. Muito obrigado pela noite. Essas orações nós precisamos e devemos continuar fazendo. Entretanto, precisamos ter mais comunhão durante o dia, vigiando em todo o tempo, conforme diz a palavra. Vamos avançar aqui. De qual lado estamos nesse momento? Qual lado nós estamos? De que lado estamos? Esta é uma das escolhas de consequências eternas, porque a vida e a morte são literalmente eternas. Vamos lá. A Bíblia Sagrada é o livro que tudo revela. Aí a gente vai relembrar aqui, né, de conheça um pouco mais. Olha só. A Bíblia é formada por 66 livros, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Foi escrito por 40 pessoas. O autor é Deus. Ainda sobre conheça um pouco mais, né? Foi escrita num período aproximado de 1.600 anos. Ela já foi traduzida para mais de 1.500 línguas e dialetos. E Deus usou pessoas de várias posições e épocas. Moisés, graduado em liderança no Egito. Aí tem outros, né? Amós, boiadeiro. Pedro, pescador. Lucas, médico. Paulo, era, no caso, um grande teólogo. E aí tem as divisões da Bíblia. Mas eu quero voltar aqui só um pouquinho. Olha, eu vou dar um testemunho para vocês que, pela misericórdia de Deus, Deus já me deu a oportunidade, o privilégio de fazer alguns anos bíblicos. Então, eu não tinha nenhuma O técnica Marcos, o inicial. Marcos, Oi? o que está Oi? aparecendo aqui para a gente, desde quando você Ah, começou, é corre a razão do sofrimento. Não está aparecendo a sua transparência por que você está falando. Se você puder fechar essa janela e compartilhar a outra que você estava aberta, é melhor. qual que está aparecendo? Agora sim, agora está correto. Eu não tinha mudado nada. O que está aparecendo para vocês agora? Como um pouco mais, foi escrito num período de 1.600 anos. Tá, peraí então. Peraí. Põe um pouco mais. Ok.
Atualizou agora? Ela já foi traduzida para mais de 1.500 línguas e dialetos? Isso. Isso. Só que está com o PowerPoint está aberto, não está com a transparência, com a tela cheia, entendeu? Então, Para você. mim aparece tela cheia, mas tá bom. Então, mas não é Vou... isso, é que você tem que ir lá no Share Screen e você vai Ah, achar a entendi. tela cheia lá. Entendi. Peraí. Charles, meu Charles. Janitas, nós de dezembro. Share. Agora foi? Vê, por favor. Então, eu estou vendo o teu mouse. O que você está mostrando é a tela do PowerPoint com ela fechada. Mas a gente consegue ver, não é um problema. É que Então, conforme você vai andando, a tela aqui vai ficar parada. Você tem que compartilhar já o slide já projetado e não o PowerPoint, entendeu? entendi. Então você tem que abrir ele. Depois que você abrir, você vai lá e vai compartilhar a tela já aberta, na tela cheia. Edson, não estou conseguindo. Stop share. Eu vou recomeçar aqui, só um minuto. Tá. Share. É, Janitas. Eu modifiquei, não sei se mudou alguma coisa, mas Não. Mas aí tentei você, aqui. você não deixa aberto, você vai mudando os slides com o PowerPoint mesmo, com a tela Entendi. do arquivo, slides, lá onde, sem ser ela Ok, cheia. Daí a gente enxerga também, tá bom? Pode continuar aqui. tudo bem. Vamos lá. Divisões da Bíblia. Não, não ia falar disso, não. Conheço um pouco mais. Ah, sim. Estava falando aqui, é que existe uma, uma lenda boa, e eu estava falando que eu tinha lido ao- algumas vezes, feito o ano bíblico, do Gênesis ao Apocalipse, e quando me falaram isso, o que eu vou falar agora, eu fiquei, no caso, impressionado e falei assim, eu vou marcar. E aí o que aconteceu? Nós temos, eu não sei se por causa de alguns livros, filmes, que existem na Bíblia 366 citações não temas. Não temas porque sempre Deus vai estar com a gente de alguma maneira e fala que tem 366 exatamente para cada um dia do ano e 366 para os anos bissextos. Entretanto, irmãos, eu procurei isso em concordância, eu fui anotando e contabilizando isso, e eu contabilizei 184. Aí, de repente, pode estar numa, sei lá, é uma outra versão, ou pode ser uma contabilização que é feita com algumas associações, alguns sinônimos, pode ser. Mas o importante é que a palavra de Deus está diariamente conosco, né? E usou várias pessoas para escrever, mas mostrando que as pessoas nem se conheciam, mas ainda assim há uma harmonia, né? E aqui de falar um pouquinho sobre essas, deixa eu botar aqui, essas divisões, no caso da palavra de Deus. Vamos lá, Gideonitas. É, vamos avançar aqui. Conheço um pouco mais. Agora eu que me perdi. Conheça divisões da Bíblia. História. Vamos lá. São livros que narram as mais belas histórias da Bíblia. Essas são as divisões. A número um é a história, né? O Antigo Testamento tem Gênesis a Esther e o Novo Testamento, Atos. 90% desses livros, você vai ler o que está escrito lá e é exatamente aquilo. Não tem
nenhuma parábola ou ensinamento, no caso, diferente, nenhuma interpretação. Então, nos livros de história, você vai ler e 90% do que você está lendo é de fato como está escrito. Agora tem a poesia. São livros escritos em linguagem poética. No Antigo Testamento, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. 85% desses livros entende-se como se lê. Está escrito lá daquela maneira, 85% você vai ler e vai entender exatamente. Não tem nenhum simbolismo, nenhuma parábola, nenhum ensinamento diferente. Já o profecia são livros escritos em linguagem profética no Antigo Testamento. Isaías a Malaquias, no Novo Testamento, o Apocalipse. Os principais são Daniel e Apocalipse. 95% desses livros não entende-se como se lê. No caso, tem simbolismo. E aqui eu preciso repetir uma informação que nesse momento eu sempre informo, que eu aprendi, eu acho sempre importante compartilhar para a gente memorizar isso. No livro do Apocalipse, que é um livro de profecia, existe ali 484 versículos, dos quais 286 versículos são menções diretas do Antigo Testamento. Aí você encontra ainda pessoas que falam assim: ah, eu tenho medo de ler o Apocalipse. Por que tem medo? Baseado em filmes, em séries, no caso, na cultura popular, o Apocalipse é o fim dos tempos. Mas para mim e para você que conhece, está conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o poder de Deus, dessa palavra que ele fala e logo acontece, e desse desejo que Deus tem de nos salvar, ele mostra que o Apocalipse é a manifestação de todo o plano de Deus para poder, em nome do Senhor Jesus, a gente ser salvo por ele. Então, a profecia, se eu tenho, quando eu falo que eu tenho medo de ler o Apocalipse, na verdade, eu estou manifestando medo de ler a Bíblia. Eu estou com medo de entender a Bíblia, porque o que está escrito no Apocalipse, no Novo Testamento, mais de 50% são citações diretas, que são menções do Antigo Testamento. Vamos lá ainda. Tem os evangelhos, são livros escritos sobre a vida de Jesus e a salvação. Aqui, inicialmente, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses são os evangelhos bíblicos, e 85% desses livros entende-se como se lê. E 15% são parábolas. E ainda as cartas. Começa o livro de Romanos e termina em Judas. 90% desses livros entende-se como se lê. Então, quando Paulo fala, quando ele está escrito lá, que a lei é santa, justa e boa, ele está querendo dizer exatamente isso. Quando Paulo diz, deixa eu ver um ensinamento que eu lembrei de Romanos, no capítulo 6 no verso 7, está falando assim, porque aquele que morreu está justificado do pecado. Ali é um simbolismo, você vai ver todo o capítulo 6 de Romanos está explicando detalhadamente sobre o assunto batismo. Então, aquele que morreu no batismo, morreu no caso de semelhança, no caso da morte de Cristo, e assim como foi tirado das águas, né, ressuscitou, o que aconteceu com Jesus também está acontecendo com cada batizando, representando, no caso, a sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, esse é o simbolismo lá de Romanos capítulo 6, né? Vamos lá. Como entender as profecias da Bíblia? Isso é importante. A Bíblia explica-se. Ela explica-se por si mesma. Nenhuma profecia é de particular elucidação. A linguagem dos livros é sempre profética e simbólica. Então, na profecia, 90% do que está escrito precisa ser interpretado. E como que se interpreta isso? À luz da própria Bíblia, à luz da própria palavra de Deus. Aí tem aqui os símbolos, né?
Olha só, em Apocalipse 13:1, temos os símbolos: besta, mar, 7 cabeças, 10 chifres. Temos também Apocalipse 7:1, os 4 anjos, os ventos, os cantos. Apocalipse 12:1, a mulher vestida de sol, a lua debaixo do sol, 7 coroas de 12 estrelas. Olha só que interessante. Qual a importância das profecias, no grande conflito entre o bem e o mal? E eu quero fazer uma pergunta aqui, quer ver? Vou voltar uma tela. Eu vou parar um pouquinho aqui. Aqui é rapidinho. Deixa eu me abrir aqui. Vamos lá. Meus irmãos, quando está falando ali no Apocalipse sobre 12 coroas, né? Como é que está falando mesmo? Mulher vestida de sol, lua debaixo do sol, 7 coroas de 12 estrelas. Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês lembram aonde no Antigo Testamento tem alguma menção de, de lua debaixo do sol? Alguma coisa nesse sentido aí? Vocês lembram de alguma história parecida? Foi uma pergunta, podem responder. Não, ninguém quer falar? Vou fazer a menção aqui. De lembrar, eu Ah, lembro, mas não sei explicar. não, essa menção, no caso da lua debaixo dos pés, quando você vai no Antigo Testamento, não tem nenhuma ligação de cumprimento de profecia. Mas, curiosamente, José, quando estava em Canaã, ele tem esse sonho. E o seu pai, ele ficou impressionado. Mas aí, tipo, a gente está vendo que a gente vê algumas associações. Algumas associações são diretas e interpretativas, outras são só menções, mas que, de fato, o João, quando está escrevendo o Apocalipse, ele não está tirando nada da ideia dele. No caso, eu tenho para mim que o judeu que conhece a história lá do Antigo Testamento, na hora que ele estava vendo ali o Apocalipse, ele entendia perfeitamente as referências. Então, a importância de nós estarmos familiarizados com a palavra de Deus e nós buscarmos, pela sua graça, primeiro a gente tem que disponibilizar o tempo. É exatamente o ponto aqui de quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho. Aí Moisés ficou um pouco tenso com a população ali, né? O pessoal pressionando ele, estava cercado de todos os lados. E aí eles clamou, Senhor, tipo, e agora, né? O que que vamos fazer? E aí é como se Deus estivesse falando assim, meu filho, você sabe andar? Aí Moisés respondendo, sim, Senhor, eu sei andar. Então ande. Você tem que fazer o que você consegue fazer. Você consegue andar para frente? Consigo, então anda. Porque se você consegue andar, eu também consigo abrir o mar vermelho. Então, as coisas que você pode fazer, você tem que fazer. Então você vai andando e eu vou abrindo o caminho. Ô Marcos, ô Marcos, Por favor. eu lembrei de uma referência lá de Lucas, falando sobre a lua debaixo do sol aí, só Aham. para enriquecer aí. Lucas 21:25, que haverá um sinal no sol, na lua e nas estrelas. Olha E só que está escrito, lindo. fala que houve um grande sinal no céu. Então, eu acho que esse texto é o mais próximo, quando fala de sol e lua e sinal, dentro do contexto do Apocalipse, até fala das estrelas também lá no verso 4. Mas só para mostrar que essa relação é muito forte. Entendi. Obrigado, Edson, pela colaboração. É, Então, no caso de Moisés, ele sabia andar e ele tinha que andar. E aí Deus foi abrindo o mar vermelho para ele. E nós queremos ser entendidos da palavra sem buscar a palavra.
Nós precisamos ter a disponibilidade. Senhor, ó, eu não tenho muito tempo, mas esses 5 minutos do meu dia eu vou dedicar para a leitura da palavra. Ah, Senhor, estou mais organizadinho, vou conseguir 10 minutos. Pode ser que se separe meia hora, ou pode ser que separe algum tempo maior. Mas é necessário que você separe esse tempo, porque você vai falar assim: "Ah, mas Senhor, eu estou lento e não estou entendendo nada." Pode ser, meu irmão, e pode ser, minha irmã, que você lê um texto em casa e não conseguiu entender o texto, mas você leu o texto. Aí você vai para a igreja, você vai para o grupo, participa com os gideonitas, e aí, ali naquele estudo, naquela leitura, vai ser, no caso, esclarecido para você aquele texto que você inicialmente não tinha conhecimento, não tinha como você, no caso, entender, mas aí Deus, você leu o texto, li, entendeu? Não. Aí você vai lá na quarta-feira, aí tem lá um irmão, aquele irmão que você não dá nada por ele. No caso, infelizmente acontece isso muito, no caso nas igrejas. Quem é o pregador de hoje? E fulano de tal. Ih, fulano. Ali não sai nada, não. É exatamente dali, no caso que Deus, no caso, traz profundas revelações, porque Deus não precisa de ninguém acadêmico. Ele usa os acadêmicos, mas ele precisa de um coração sincero que esteja à disposição de expandir o reino dele. Então, Deus usa quem ele quer, aonde ele quer, quando ele quer. Então, ele pode usar a mim, pode usar, no caso você, pode usar o dos mais eruditos homens que houver, o dos mais simples homens, os mais iletrados homens, porque para Deus o que vale é um coração aonde ele possa habitar. Eu posso habitar no seu coração? Pode. Então, Senhor, habite no meu coração, porque eu quero entender das suas maravilhas e quero falar como salmista, né? Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. E quem desvenda e nos dá o colírio e nos ajuda a entender melhor tudo isso é o Espírito Santo. Deixa eu continuar aqui na, na divisão, nos slides. Peraí, peraí que eu me perdi aqui. Tchau, aqui. Eu apertei um lugar errado aqui. New Share, aqui, e Leonidas. Meus irmãos. Ah, não, agora eu tô, peraí. Não estou conseguindo voltar. Deixa eu abrir aqui de novo, então. Ah, não, tá aqui. Vocês estão vendo as transparências agora, irmão? Transparência nos slides, né? Estamos, Ah, ok. estamos. Então, tá bom. Então, deixa eu. Os evangelhos. Como entender? Deixa eu diminuir. Como entender as profecias? Já foi, já foi, já foi. Aqui, nessa tela. Qual a importância das profecias no grande conflito entre o bem e o mal? Olha só. Então, está mostrando para a gente que, ao entender a profecia, a gente também tem o quê? Uma ferramenta nessa grande luta para poder vencer o mal. Efésios 1, 17 e 19 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas.
Deus deseja que compreendamos a Bíblia? Sim, a resposta é sim. Olha só, ele lhe respondeu, Marcos 4:11, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Deuteronômio 29:29, às vezes é usado só a parte negativa, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, se eu não sei, eu coloco na conta de Deuteronômio 29:29. Mas olha só o que o texto diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E ainda, por que é importante entender as Escrituras Sagradas? Por que é importante isso? Então, essas coisas eles sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século é chegado. Para que serve a Bíblia? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser perfeito e perfeitamente habilitado? Se entregue a Deus através da comunhão com Ele, através das Escrituras. Ele tem muito o que nos dizer. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil aí para ensino, repreensão, correção, educação e para nos tornar perfeitos em Cristo Jesus. Quem é o personagem principal da Bíblia? Temos alguma dúvida disso? Quando a gente está estudando a Bíblia, do Gênesis, estou fazendo o ano bíblico, qual a importância daquela genealogia gigantesca que tem? Ou qual o sentido dessa ou daquela história? Quem é o personagem principal da Bíblia entre tantos personagens que existem? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas, disse Jesus, que testificam de mim. O personagem principal da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, é Jesus. Para quem a Bíblia oferece uma promessa de felicidade? Vamos lá. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Embora esse texto seja inicialmente aplicado ao Apocalipse, para as profecias, é aplicado para toda a palavra de Deus. Então, se você estiver estudando a palavra de Deus, lendo, né, retendo, estudando, procurando ouvir, colocar em prática, você é um bem-aventurado. Essa é a promessa que Deus tem para a gente. Jesus morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. E assim Cristo venceu a luta entre o bem e o mal. Jesus e a vitória, somente através dele você pode ser vencedor. A vitória, então, mais porém, todavia, contudo, entretanto, né, ela não pode ser resultado da minha sabedoria, da minha estratégia, do meu conhecimento, da minha força. Toda a vitória vem pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Cristo já é vencedor. Aí, Cristo venceu no céu. Lúcifer foi expulso. Cristo venceu no jardim do Éden. Se colocou à disposição e implantou a salvação. Cristo venceu no deserto. Cristo venceu no Calvário. Cristo venceu a morte. Só que Cristo quer vencer também dentro do meu coração, dentro do seu coração. Esse é o campo de batalha entre o bem e entre o mal. A gente precisa escolher de que lado nós estaremos. E precisamos saber de que lado estamos nesse exato momento.
Deus sabe o que vai no coração. Já diria o hino, né? Deus sabe o que vai dentro da alma. Aí, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis aqui não é de modo acadêmico, não. Você vai conhecendo e colocando em prática, conhecendo e colocando em prática. E assim você será liberto. Assim seremos libertos. Deus quer transformar a sua, a minha, a nossa vida. Deus quer transformar a nossa vida. E aí a grande pergunta que vem é: qual é a minha decisão? Será que tomarei a decisão de tomar mais tempo para meditar no que Deus tem a falar comigo através das Escrituras? O que Ele quer falar comigo e por que que Ele quer falar? A quem Ele quer alcançar através de mim? Que pela graça e pela misericórdia de Deus, nós possamos estar dispostos a dar a nossa colaboração, entregar a nossa vida, disponibilizar tempo para aquele que disponibilizou a sua própria vida em nosso favor. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus queridos, eu vou dar um presente para vocês, que é a presença do Galvânio. Ele vai vir já já aqui para dar uma palhinha para vocês, tá bom? Ele está só se trocando ali, porque eu peguei ele de calça curta, literalmente, né? Mas, Marcos, obrigado. Eu gostaria muito que você passasse essa mensagem já há algum tempo aqui para a gente. Toda linha de interpretação, a gente precisa se apegar bastante, porque esse é o maior problema hoje do cristianismo. Muitas pessoas não sabem, elas não têm noção da forma correta de se interpretar. E tudo começa por aí. Uma interpretação equivocada gera uma visão equivocada e automaticamente religiões, aí que nós temos hoje mais de 40 mil religiões. Então, acho que o povo de Deus tem que realmente se preocupar em buscar, cavar, trazer todas as ferramentas que ele puder para que ele não seja enganado nos últimos dias. Então, meu muito obrigado aí pela sua dedicação. E a gente está junto aqui no distrito, né? Fazendo o mesmo papel, o mesmo trabalho. E vai ser sempre uma alegria tê-lo com a gente. Amém. Estou esperando só o Galvani, mas vocês podem falar. Chama o Eliseu aí, viu, mãe? Eliseu ainda também? Não. Eliseu é o meu padrasto. Vamos ver aqui. Ver se está Ele bom é aqui. Guarnazes? Ele é. Pegar celular lá. Ô, gordinho, ele foi caminhar. Ah, que pena. Ele saiu para andar de bicicleta. Então vamos aproveitar aqui É que uma ele está. pena mesmo. Porque eu pensei que ele ia ficar aí. Ontem nós tivemos uma programação muito bonita, eu mandei para vocês. Eu mandei para vocês a filmagem de algumas que eu consegui gravar, porque eu estava organizando, então muita coisa para ser feito, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Se eu achar só uma posição que fica bom aqui, assim tá bom. Esperar ele. Tá tudo bem, então? Com a senhora agora? Graças a Deus, estou bem. Amém. Foi uma luta. A idade chega e o mecanismo, a máquina aqui vai envelhecendo e vai precisando trocar peça, mas não tem como trocar peça, né? Quem está conosco hoje, que quiser nesse momento agradecer o Marcos. Eu agradeço, viu, Marcos? Mensagem linda, maravilhosa. Que Deus abençoe sempre e que o Espírito Santo ilumine você cada dia mais. Amém. Obrigado, irmã. Espero nos conhecermos rapidinho, tá? Amém. Os nossos planos de ver o pouquinho antes da viagem tá bem para ser concretizado. Eu só não fui porque eu não estava bem ontem e a minha irmã que iria conosco também, a gatinha do filho dela acabou morrendo durante a semana, que ela também estava muito triste, ainda está, mas
Por esses próximos dias aí, nós iremos e terei o prazer de conhecê-lo. Amém. Amém. Marquinhos, obrigada pela mensagem, pelo testemunho de dizer que já leu a Bíblia várias vezes. Isso é um incentivo muito grande para a gente e ver como isso é importante realmente para a gente poder ser um instrumento como Deus deseja, né? Então, muito obrigada. Deus continue lhe abençoando. Obrigada por você estar dentro dos Gideonitas, nos auxiliando tanto com esse conhecimento que a gente vê que vem do Espírito Santo. Muito obrigada e da Bíblia. Amém. Muito bem. Eu vou colocar aqui nosso amigo Galvani. Vocês já estão vendo ele aqui. Galvani canta há muitos anos, aí, 50 e poucos anos em quarteto. E é um prazer tê-lo em casa aqui conosco, né? Estamos aqui desde quinta tarde juntos, né? Isso, é. E ele nos abrilhantou aí ontem com um quarteto. Ele cantava no Jerusalém e agora ele canta no quarteto Mensagem. Nós temos o baixo, que é o Josué, o Eliseu, melhor dizendo, desculpa, errei o nome aqui. O Eliseu, né? Gente muito boa. Vai estar com a gente agora já, mas não tão cedo assim. O Galvani, que aprendi a gostar desse rapaz aqui, ó. Ele é lá da Vila Ré em São Paulo, né? Pertinho ali de vocês aí, da minha mãe e tal, do Eliseu. Nós temos também o segundo Paulo Reis, cantou no Ministry, né? Então só tem quarteteiro assim de terceira idade aqui, não querendo dizer que são velhinhos, né? Mas são. E o Demival Reis, que cantou também na Voz da Profecia. Cantou primeiro tenor aí na formação lá, se eu não me engano, de 95, 96, por aí. E eu nem era nascido e esse homem já cantava em igreja, né? Eu vou pedir para ele dar uma palhinha para nós aqui, que música você sola das tradicionais zonas, assim, só para dar um bom dia para eles, assim, só um... Eu peguei de surpresa, viu, gente? Bom dia, irmãos aí do grupo. Deus esteja com vocês aí. Eu tenho certeza que sim. É um prazer estar participando desse grupo aí, né? Das mensagens que todos os dias vocês lançam ao ar aí, né? A semente de Deus, e não volta vazia, né? Temos certeza disso. A palavra de Deus não volta vazia. E é uma grande alegria participar de você, dessa reunião aí de vocês aí. Tem uma musiquinha para nós, assim? Uma musiquinha que você faz solo em algum... Porque ele é quarteteiro. Só ruim de então, solo, geralmente... a minha mãe está falando, mas eu acho que o som dela está fechado. Só que quarteteiro, geralmente é assim, né? Eles cantam em conjunto. E a voz dele, eu brincando com ele, que é a voz mais... que não diz nada a lugar nenhum, que é o barítono. O barítono, ele quatro vozes muito bem, mas não é assim uma voz para solo. Mas alguma música que faz um solo no início, só para dar um bom dia para eles. Vamos lá. Há um amigo que inunda meu ser, oh Salvador tão glorioso. Em sua presença é impossível viver, oh Salvador tão glorioso. Oh, quão precioso é Ele para mim, que maravilha amar-me assim. Sei que em breve seu rosto hei de ver, ó Salvador tão glorioso. Num paraíso preparas-me um lar, ó Salvador tão glorioso, onde para sempre seu rosto hei de ver, ó Salvador tão glorioso. Oh, quão precioso
precioso é Ele para mim. Que maravilha amar-me assim. Sei que em breve seu rosto hei de ver, ó Salvador tão glorioso. Amém. Sabe tudo. Amém. 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 Muitas vezes cantaram Carruagem, Hei de Estar na Alvorada, cantaram Tenho, cantaram ontem de manhã. Eu me recordo que eles cantaram Bela manhã, né? Bela Manhã, cantaram muitos louvores, sexta-feira também. Ontem a igreja lotou aqui para ouvir a presença de Deus e a música que a gente fica feliz, né? Porque ainda existe boa música dentro da igreja e a gente fica feliz por isso. Obrigado, viu? Bom, bom dia a todos. Eu estava presente ontem e foi uma bênção de Deus. Foi muito bom. E a gente assim ouviu aqui na Terra, né, umas vozes tão lindas, e a gente saber que um dia poderemos estar no céu e também ouvir as canções, né, porque a gente vai cantar no céu. E a gente teve uma canjazinha pequenininha do que vai ser no céu. Foi muito bom quando a gente teve uma parte que eles cantaram falando da nossa redenção. Eu achei muito linda, me emocionei, que a nossa redenção está próxima. E ali foi uma. Sabe que a gente sente os anjos de Deus ao nosso redor, ao nosso lado? Então, ontem foi que vocês não estavam, gideonitas, mas foi uma bênção de Deus. E esse senhor aí, que eu esqueci agora o nome dele, parabéns pela sua. Qual é o meu nome? Galvani. Galvani. Senhor Galvani, parabéns, que Deus continue te abençoando, abençoando a sua voz. Deus E a sua seja família. louvado. Deus seja louvado. Amém. Irmão, Pode falar, mãe. É minha mãe. eu sou esposa do Eliseu, você deve conhecer ele. Também cantou um pouquinho no jazz, ele gosta muito de quarteto também. Inclusive tem o quarteto do Zé Pereira aqui, Sei o que é. Então, eles estão participando, o Zé Pereira está participando agora de Guaianazes. Eu gostaria de a gente estender um convite para você. Venha com o quarteto cantar aqui para a gente, nos iluminar também com a sua voz, tá? Eu vou agendar com a diretora de música para ela entrar em contato com você. Daí você deixa o contato com o meu filho, para Marta entrar em contato contigo para vocês virem fazer uma apresentação aqui para a gente, ok? Tá bom, mãe. Será com prazer, E viu? o Eliseu vai ficar triste, viu? Porque com certeza ele iria cantar com você também. Eu não sou cantor, né? Mas assim, a gente canta assim sentado no banco pelas melodias lindas que a gente tem, e a gente se emociona. Cantaram ontem o hino da Firma da Vitória, né? Que é conhecido desde a Paulista Leste, ali quando eu trabalhava como pastor, né? Que é Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, né? E aí eu cantei primeiro tenor essa música com o coral ministro, né? Mas chegar no tom do pastor Demival não dá. Eu prefiro pegar o segundo tenor do Paulo Reis, tá tudo bem. Tá bom, meu querido. Aguarda um segundinho que eu acho que o Eliseu está chegando. Escutei ele chegando aqui. Ele vai ficar muito feliz em te ver, viu? Aí você vai vê-lo também aqui pela câmera, né? Vai ver o que é. Eu lembro disso. Pelo menos eu acho que eu escutei ele. Eu acho que não é, não. Irmão Galvani. Irmão Marcos, quer falar contigo. Oi, irmão Galvani. Tudo Oi. bom? Eu ontem eu estava em reunião de comissão, no caso com o pastor, o nosso pastor de Caraguá. Aí ele estava meio que se despedindo também, no caso, a gente conversou um pouco. Aí depois eu tive que resolver algumas coisas na igreja, eu não consegui ir na igreja central, mas eu vi os vídeos, gostei muito, no caso foi os que eu vi, no caso, hinos muito edificantes, né?
E aí eu queria falar também, o senhor não me conhece, está me vendo agora, mas eu tenho o dom do canto também. Aleluia. Não, mas o senhor pode me deixar em qualquer canto, que eu não vou incomodar ninguém. Eu fico lá quietinho, mas eu gosto mais de ouvir. Deus Mas, abençoe Marcos, seu ministério, viu? sabe quem cantou com eles? Quem? O Helenito. Olha que legal, que Sexta noite legal. lá, e eu fiz questão de apresentar ele para o pastor Demival, por ser a mesma voz, né? E eles Aham. gostaram muito do timbre de voz Muito do bom. Helenito. O Helenito cantou não turbe o vosso, não se O turbe o vosso coração, coração, o coração não se turbe. turbe. E foi muito bonito. O pessoal gravou. Eu não tinha condição de gravar porque eu estava ali emocionado, correndo uma coisa e outra. Mas alguém gravou e depois eu vou mandar isso para o Helenito, porque foi Nossa, manda sim, que benção. lá na recepção da igreja foi muito bonito. As pessoas pararam para ouvir. Agora não era mais um quarteto, era um quinteto. Foi muito especial. Cantamos com Muito ele, bom. com outro, uns que se juntaram lá. Aí entrou o Léo lá para cantar junto. Eu cantei lá a melodia, porque eu não sabia a voz desse hino, cantei na melodia lá, e assim foi. Muito obrigado, viu, querido? Falou, irmãozinho. Deus Na abençoe. paz do Senhor Jesus, viu? Eu já vou subir lá para Amém. encerrarmos nossa gravação. E agradecer a todos que vieram hoje na nossa sala. Eu desci aqui porque eu não sabia se ele tinha acordado e fui acabar tirando ele um pouquinho da cama mais cedo aí para poder abrilhantar a nossa presença. Eu quero agradecer a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos, por estar conosco e por nos trazer a mensagem. Fico muito feliz aí, eu estou radiante aqui com o que aconteceu ontem aqui no distrito. Não foi ideia minha, nosso pastor pediu para que, numa conversa, numa caminhada, que a gente sempre está andando junto, se eu conhecia alguém, aí eu estava sabendo que o pastor Paulo Reis estava aposentado por uma pessoa que eu fui pastor, né? Eu e ele fomos pastor na mesma igreja, que é Vila Nova Cachoeirinha. E aí, nesse momento, eu entrei em contato com ele, e daí surgiu esse encontro aí, foi muito especial. Muito bem, Marcos, Deus abençoe, irmã Clau, minha mãe, a Graça, a irmã Magna, nosso amigo Daniel, que hoje não falou nada, tá quietinho aí, irmã Leila, Dalva, Guamira, a Mary, aqui minha vizinha, a Leonor, irmão Wilson, irmão Betânia está com a gente. Quer falar alguma coisa, irmão Daniel? Obrigado, irmãos. É que eu tô com a netinha e ela estava dormindo, eu falo alto, Sim, sim. e aí eu tenho medo de acordar, né? Mas foi muito bom. Muito obrigado. Amém. Então, de minha parte, eu vou me despedindo. Que Deus abençoe todos e Uma bênção, viu? A mensagem maravilhosa. Inclusive, ontem eu estava assistindo um vídeo de Rodrigo Silva. Ele vai começar um estudo agora, interessantíssimo, para leitura e desenvolvimento da Bíblia. Aí veio bem certinho aí. Mas obrigado, homens de Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. amém. Feliz semana para todos. Amém.